Boa tarde. Salve, salve. Tudo bem, cara? Tudo bem. Já tô gravando aqui. Meu, obrigado pela prontidão de sempre. Você é muito solícito sempre que eu preciso da tua ajuda. E eu meio que tô gritando aqui, porque eu quero conversar com alguém que possa me corrigir e me ensinar, sei lá. O que você lembra desse artigo da Lancet que eu mencionei? Bom, eu não sei se a gente tinha conversado isso em algum vídeo ou fora de vídeo, mas lembra que eu te falei que principalmente no início da pandemia, até ali o mês 8 do ano passado, Uhum, as revistas científicas não estavam conseguindo fazer revisão por pares. uhum, Revisão por pares é como se, tipo, então, um exemplo muito simples. Eu publico um artigo, eu mando para os meus orientadores, uhum, eles aprovam, eu mando para uma revista. Essa revista vai pegar esse artigo, vai passar pelos redatores, eles vão ler e vão mandar para outros dois lugares uhum, aleatórios, que uhum, eles têm vínculo com universidades. uhum, Esses dois locais vão analisar e vão mandar o veredito para essa revista que eles acham. uhum, Se tiver alguma inconsistência, eles mandam de volta, explicando por que não foi aceito, uhum. e tu refaz ou arruma e assim vai indo. Isso eles vão por pares. As revistas têm muito critério em uma parte específica do artigo, que é não no resultado, e sim na forma de como tu chegou lá. Basicamente, o objetivo do vídeo vai ser justamente falar sobre essas revistas, sobre os papers, os artigos que são publicados nas revistas e deixar isso visível, palatável, compreensível para quem, por exemplo, joga BDO. Então eu vou pegar o que você falou e a gente vai traduzir dentro do BDO de uma maneira, e aí você me disse é mais ou menos isso. É como se, por exemplo, eu quisesse colocar na revista científica, que seria a comunidade do Facebook de Black Desert, um chute bem grosso. E aí eu faço um vídeo dizendo como é calculado o XP dado pela coleta de Bayer. E aí eu erroneamente vou lá e falo, olha, é pela quantidade de matinhos que você pega. Então se você pega 4 em uma e 20 na outra, 20 vai dar muito mais XP do que o 4. Eu faço um vídeo desse e eu jogo. É como se, caso fosse uma revista científica, essa comunidade do Facebook pegasse o meu vídeo e mandasse para o Malaca, ou aleatoriamente para o Desert, ou para o Patuim, e falassem assim, vê se o que esse cara tá falando é verdade, porque eu quero validar isso dentro da comunidade para saber se a comunidade que frequenta, se as pessoas que frequentam podem confiar na página do Facebook ou não. Tá muito longe o meu exemplo? O que você acha? Não, é mais ou menos isso. Só que assim, é tão complicado publicar um artigo numa revista, por exemplo, de impacto A, por exemplo, a Nature e Science, é tão difícil que esse é o primeiro passo. Não significa que a revista vai publicar depois disso. Porque a revista ainda vai ter que verificar uma outra coisa, que é muito importante. Se esse tipo, o artigo, ele precisa primeiro ser redigido de uma forma que é feito para quem é cientista ler. E eles vão fazer uma publicação semanal, que não é oficial, diga de passagem, a pessoa às vezes se engana, mas publicação tem toda semana. Mas não significa publicação oficial. Por que o que acontece? Aí entra a parte que importa e as pessoas às vezes não sabem. Vai ser publicado na segunda. Todo mundo vai chegar na segunda de noite e vai ler o que foi publicado na maioria das revistas. Eu vou pegar aquele artigo que viu, e os cientistas do mundo inteiro, ou os pesquisadores vão ver. Olha, isso que ele tá falando parece interessante. Eu vou testar. E vou ver se isso vai dar certo. Isso acontece muito com é como se os biologia. jogadores pudessem fazer isso. Não é porque eu fui lá e fiz um vídeo que o cara vai aceitar aquilo plenamente, e todos os jogadores vão se sentir extremamente estimulados a fazer testes próprios para ver se eu não estou falando a verdade. Porque se eu estiver mentindo, é do interesse da comunidade, de todos os jogadores, e é interesse do ego da pessoa me desmentir também.
nem a questão de mentir, às vezes tá errado mesmo. E a pessoa não se dá de conta e às vezes passa por outra pessoa que não menos não se dá de conta. Não que eu esteja mentindo de má fé, né? Eu posso estar simplesmente sem noção de fazer o cálculo e ter uma percepção de que eu acredito, de que eu sei por que é, acreditando que o meu teste deu certo. E aí alguém que faz testes melhores consegue me desmentir, não para me desmoralizar, mas pelo bem da informação em si, né? E pro bem do ego da pessoa também, porque é legal, né? Sim, e é o que acaba acontecendo. Aí, quando tem a publicação oficial, que é aquele volume, que é o que boa parte das pessoas tem, quando vai de uma faculdade, uma universidade, que tem dentro da universidade são esses volumes, que são diversos artigos separados por categoria. Isso é a versão oficial. E isso tem que passar por todas as revisões para no final do ano ser publicado o volume final. Entendeu? Então, assim, a segunda etapa tende a precisar de mais tempo. Não é porque publicar naquela semana um artigo que é verdade. E muitas vezes passa anos até descobrir que não era daquele jeito. Porque às vezes não tinha conhecimento prévio de outras coisas que foi saber no futuro. Então, isso acontece. O conhecimento pode não ser suficiente para contestar aquilo, e o interesse das pessoas em contestar aquilo também pode não ser tão grande a ponto de fazer com que pessoas façam os testes próprios delas. É como eu falei. Em questão de fisiologia, revistas de medicina, não é que nem tu fazer uma conta que tem aquele resultado exato. As coisas não funcionam assim. É mais difícil fazer as coisas e mais difícil de fazer pesquisa. E é mais caro de fazer também. Então não é tão simples. E, por exemplo, esse artigo foi publicado sobre a cloroquina e hidroxicloroquina. Foi mais um exemplo que as revistas é para aprender a sair do pedestal, que está acostumado a publicar só coisa para cientista. E agora que o jornalismo está começando a tentar entrar dentro desse mundo e fazer tudo errado, eles têm que aprender a escrever de um jeito que seja mais acessível. Por quê? O artigo foi publicado e como estava sendo uma pandemia que tudo é novo, no modelo digital, não é que nem na 1920 que as coisas eram impressas, que demorava mais chegar, que demorava mais fazer as coisas, não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas pessoas para debater e pesquisar sobre isso. Correu muito rápido e todo mundo começou a testar em vários lugares e começar a mandar feedback. Isso tá errado, tá funcionando assim, esse cálculo não tá certo, esse grupo que tu colocou não funciona assim. E foi indo. Deu o quê? 2 semanas, eles retiraram o artigo e deram fizeram uma publicação na revista. Se tu abrir e digitar retratação da Lancelot, tu vai achar. Que ele faz uma retratação que o artigo estava completamente errado e eles foram muito precoce, porque era tanta coisa que estavam mandando que eles acharam, estão mandando muita coisa aqui, a gente não sabe direito como é que funcionam essas coisas, vamos publicar e deixar eles tentar depois. Esse momento é chave. Então, deixa eu ver se eu consigo construir na cabeça de quem está assistindo. Revistas científicas, elas agrupam conhecimento científico, onde um cientista vai fazer um estudo. Esse estudo vai ser revisado por pares. É como se o meu trabalho de Life Skiller fosse revisado por um trabalho de um outro Life Skiller, para ver se aquela informação que eu fiz, ela procede. Depois disso, ele vai ser publicado e todo mundo vai se debruçar sobre aquilo. É como se o meu vídeo desse 2.000 views de Life Skillers que vão lá fazer e vão ver se é isso mesmo, o conhecimento suposto revolucionário que eu ofereço para a comunidade. E muitas vezes a própria revisão por pares, ela não dá conta de encontrar determinadas nuances, determinados detalhes que a comunidade grande de Life Skillers vai começar a apontar. E se todo mundo começar a encontrar resultados divergentes daquilo que eu propus no meu primeiro vídeo, vamos supor que o que dá XP aqui é vir bastante desse item. E a comunidade começa a fazer, estou mostrando aqui na minha tela, né? E vem a comunidade e fala, cara, todos os testes que nós fizemos diz que é a quantidade de casas que dá o XP. E aí eu tenho que fazer esses testes de novo, eu percebo que eu realmente estava enganado, e aí eu vou lá na comunidade e falo, galera, foi mal. Eu me excedi, eu me empolguei, eu achei que eu tinha descoberto uma coisa que se provou errada, então eu estou me retratando e estou retirando esse vídeo do ar para não ficar desinformação. Grosso modo, que a Lancet fez isso, ela estava se debruçando sobre um estudo novo, não tinha informações o suficiente, foi validando um monte de coisa na empolgação das pesquisas que estavam sendo feitas, foi desmentida ao longo do tempo e se retratou e retirou o estudo.
A peça-chave, porque estão chamando a gente de burro o tempo inteiro na CPI, a peça-chave é que esse estudo da Lancet, e agora eu quero que você me desminta se eu estiver errado, ela combatia, ela apresentava a cloroquina como nociva e como não eficaz no tratamento do Covid. Ou seja, ela estava certa na afirmação, mas ela estava errada nos métodos que ela apresentou. É isso que aconteceu? Não, esse artigo que está sendo especificamente, foi publicado, se não me engano, no mês 5 do ano passado, ele dizia que tinha eficácia, em alguns casos. É esse que é o grande detalhe. Por exemplo, dizia que a cloroquina aparentemente tinha eficácia em alguns grupos usados precocemente. Então não é isso. Aparentemente. Então... E a hidroxicloroquina não parecia ter nenhuma evidência que causava piora do paciente. O que dizia que provavelmente não acontecia nada, não causava nenhum efeito, nem benéfico nem maléfico. E as duas premissas eram erradas. E as duas premissas eram erradas, certo? As duas premissas erradas. Inclusive, a mais grave não é a primeira, é a segunda. Porque se sabe hoje, com inclusive pesquisas aceitas pela própria Lancet, que além da cloroquina não funcionar, a hidroxicloroquina, que é uma versão diferente, ela piora. Ela grava. Uhum. Ela piora. E sim, é uma coisa relativamente... Não é tão difícil de entender o porquê que a cloroquina não causa necessariamente um agravamento e a hidroxicloroquina causa. É porque, para quais princípios ela tem? A cloroquina é um antiparasitário. Enquanto a hidroxicloroquina é uma versão que ele causa uma diminuição de imunidade. Por isso que é usado para doenças reumáticas, que são doenças autoimunes. Então, tu tem um vírus no teu corpo que tu tá diminuindo a imunidade e os efeitos colaterais são normalmente sedimentação de células da parede dos vasos. O Covid já faz isso. Então, por isso que piora muito, principalmente se for grave. Tá, agora vamos pro ponto que está sendo usado, e esse é o principal. Porque a gente já entendeu, então, que assim, a comunidade científica ela se aglutina em torno dessas revistas que publicam, mas a revista, você não pode demonizar a revista porque o dono dela é ruim, embora um dono ruim ele possa colocar tendência na coisa, mas ele não consegue alterar a realidade e não consegue alterar o conhecimento que todos os cientistas têm a respeito da ciência. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, com todo o dinheiro do mundo, poderia abrir uma revista científica e induzir as pessoas a acreditarem que a Terra é plana, só que com todo o dinheiro do mundo, eu não vou conseguir comprar todos os cientistas de renome e todas as pessoas que estudam o formato da Terra e que sabem que ela é redonda. Ou seja, todo o dinheiro do mundo não é capaz de alterar a realidade e distorcer as coisas a um ponto em que você chegue à conclusão de que a ciência se divide no conhecimento do formato da Terra. Então você tem essa tendência, você tem essa possibilidade de gerar essa dúvida para o povo leigo, mas quem realmente estuda não fica em dúvida sobre isso. É como se você reunisse todos os mecânicos do mundo e tentasse, com todo o dinheiro do mundo, dizer que o Maré é o melhor carro que existe no mercado brasileiro. Todo o dinheiro do mundo para uma publicação de renome publicar um negócio desse não vai alterar o conhecimento, e é o conhecimento de todos que faz a comunidade científica, que valida o conhecimento um dos outros. Posso usar um exemplo? Sim, por favor. Que é muito legal. Eu aprendi isso na época da faculdade, inclusive. Não é em si a revista faz diferença pelo impacto que ela causa, por exemplo, no caso, por exemplo, tanto da Science, da Nature, da Lancet, todas elas são de impacto A. Elas são o mais alto grau que as pessoas procuram nelas. Não significa que está certo. Importantíssimo dizer, desculpa te interromper, cara. Pode terminar primeiro, depois eu... Quem está publicando, o nome do pesquisador, para quem é cientista e lê, tem mais peso do que a revista. Então, uma coisa que aconteceu na época de faculdade, nas aulas de metodologia científica, é que, por exemplo, o professor entregou 2 artigos. Um exatamente da mesma revista,
que é a Lancet, só que de 1998, que era no pesquisador, se não me engano, é o Andrew Wakefield. Ele foi o cara que publicou um artigo lá, que foi aceito, foi publicado do mesmo jeito, foi assim, uma tese que foi publicada numa semana, que é a das vacinas causam autismo. Também foi nessa mesma revista, porque o artigo dele tentava botar uma correlação entre a epilepsia viral e o autismo, só que a vacina que ele estava produzindo em uma outra instância não tinha esse efeito colateral. Então, a ideia não era que vacinas causam autismo, e sim especificamente essa. Aí tem aquela questão de conflito de interesse, que hoje em dia todas as revistas têm um núcleo de pesquisadores só para verificar os artigos publicados antes e a vida do pesquisador que está mandando o artigo. É como se diferentes comunidades de Black Desert no Facebook, diferentes concorrentes comunidades no Black Desert de Facebook, eles quisessem saber qual é o histórico do cara que posta vídeos lá, porque a qualidade dos vídeos postados, a qualidade das informações postadas lá impacta na imagem que as pessoas vão ter daquela comunidade. E que na percepção do usuário da página, do navegador da página, o nome de quem posta, Malaca, Xuxa, fosse mais importante do que página é essa de fato. Na prática, no dia a dia de quem trabalha nisso, a revista é só um meio que, nessa revista, vou ler, tá, mas quem é que escreveu primeiro? E assim vai indo. E esse pesquisador aqui, especificamente, que eu falei que é o Andrew, se eu não me engano é o Andrew Wakefield, se alguém me corrija se eu estiver errado, mas acho que é esse daí. Ele passou a vida inteira dele publicando mais outros artigos, em 2010 publicou mais um, e vai se publicando. Só que o que acontece? Publicou em outras revistas, claro, a Lancet nunca mais aceitou, né, um artigo dele, nem Nature, nem Science, nenhuma, só as revistas de impacto C e D que aceitaram, que são publicações normalmente de universidades, não de revistas internacionais. Que dá espaço, mas que não vende tanta reputação, porque não tem tempo de postar e porque a qualidade não é revolucionária. É como se um cara chegasse aqui ensinando a fazer cerveja, só que ensinando errado. Desculpa, eu tô tentando puxar tudo pro BDO. Não, vou dar um exemplo do BDO, que aconteceu esses dias, que explica bem, em relação ao porquê que a pessoa que escreve importa mais do que a revista, mesmo que a revista também seja o veículo de comunicação. Todo mundo conhece o Hendrick dos Cavalos, né? Quando quer pesar alguma coisa de cavalo, tu sabe que tu tem que ir na plataforma da Twitch, que é o veículo de comunicação. Agora, se tem um cara aleatório com um título, um nome que tu não conhece, dizendo que o Hendrick está explicando errado sobre cavalos, tu vai ver primeiro quem é a pessoa. Não vai se importar se é Twitch ou não ou é YouTube. Quando tu perceber aquilo dali, tu vai no local ou nos pesquisadores, o grupo de pesquisa. Normalmente é um grupo de pesquisa, não é uma pessoa só, né? Grupo de pesquisa que é especialista naquilo, verificar se aquele cara tem algum fundo de verdade. Então eles pegam aquilo que ele falou e mandam pro Hendrick verificar. Olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eles vão rever e vão fazer uma contra-publicação em relação àquilo que ele falou. Revistas é a mesma coisa. Por isso que tem muita briga dentro da academia científica. É por isso. Então, o que eu quero deixar claro para as pessoas é porque, assim, ciência é muito usado como espantalho de religião. Então você cria uma fé e você precisa fazer as pessoas acreditarem naquilo cegamente, e aí você ataca a ciência como se ela fosse antagônica à fé, e não é. Elas só estão em campos completamente separados. Mas aí fica, cientista não sabe nada, cientista isso, cientista aquilo, e aí fica pregando essa coisa de que cientista é um bando de farmacêutico que quer ganhar vantagem com conflito de interesse. Esse conflito de interesse até existe, mas as revistas e os papers, eles são acessíveis se a gente estudasse. Se a minha tia, se a minha avó, se a minha cunhada estudasse treinamento no BDO, ela poderia opinar no conteúdo do Hendrick pela perspectiva dela. Ou seja, se a gente tiver interesse de estudar biologia, química, se a gente tiver interesse de estudar ciência, a gente pode começar a se alimentar com esses artigos.
ter uma determinada compreensão para perceber, pelo menos, que essa comunidade científica é feita de indivíduos, como qualquer outra comunidade de BDO, por exemplo, e que existem as pessoas mais respeitadas, existem as menos respeitadas por capacidade, existem pessoas capazes só que de má fé, e existe gente burra de boa fé, e os erros, eles não dizem nada a respeito da comunidade em si. Agora, a maneira como a verdade ela é interpretada, de acordo com o interesse de cada um, isso é que deve ser levado em consideração. Porque o que aconteceu? A Lancet ela tem esse lançamento, esse estudo que você acabou de me dizer, que diz que cloroquina não faz bem e que a hidroxicloroquina ela piora o quadro de quem está grávido. Não foi do jeito que eles queriam quer dizer, não piora, né? Não piora o caso de quem está grávido. O estudo não foi tão acurado, tão preciso da maneira como eles queriam, e eles cancelaram esse estudo e se retrataram e falaram: esse estudo ele não foi validado, ou a gente validou de forma errada, equivocada. O que está acontecendo na CPI? Senadores estão pegando esse recorte e estão traduzindo de maneira completamente filha da puta, porque não tem outra palavra para usar isso. Porque o senador ele fala, tá comprovado, a Lancet que falou que o remédio não funcionava, se retratou e está pedindo desculpa por ter feito esse estudo. E quem escuta um negócio desse fala, porra, se uma revista científica diz que o remédio não fazia mal, ou fazia mal, e tá se retratando e tá pedindo desculpa, é porque a ciência como um todo não sabe nada, e eu não tenho que escutar cientista, então eu escuto meu presidente, e isso é chamar o público de burro, isso é desrespeito com a inteligência das pessoas. Do mesmo jeito que a outra foi lá, a Capitã Cloroquina, e falou que tinha que aglomerar mesmo, que você não pode privar as pessoas da liberdade de trabalharem e de frequentarem o comércio. Aí vem ela e diz na CPI que quando ela falou que as pessoas não poderiam restringir a sua mobilidade e que não deveriam deixar de ir ao comércio, ela falava na verdade somente de crianças que não podiam deixar de ir para a escola. Ou seja, determinados senadores e determinados depoentes estão o tempo inteiro chamando as pessoas de burra e estão se valendo de conceitos difíceis para chamar as pessoas de burra. E um desses conceitos é o de revista científica. Então eu queria que você discorresse um pouco a respeito de reputação de revistas, um pouco mais do que você já fez até agora, de maneira uma coisa mastigável, assim, para quem joga BDO, por exemplo. Tem que lembrar que existem os dois lados. Tem o pessoal que fala que cientista só tá lá pra perder tempo, que tem que acreditar no meu presidente, meu político, não sei quem, porque é tudo uma ordem comunista mundial. Tem esses loucos. Mas também tem cara do outro lado, ficam endeusando, dizendo que tudo que, só porque o cara é médico, só porque o cientista fala, isso é verdade. Eu falei, não. Só porque o cientista tem que ver o que ele tá publicando, quem é a pessoa, que revista, o que ele tá publicando. Tem que ver a opinião de outros profissionais, assim, é muito mais complicado do que isso. Aí tem essa Capitã Cloroquina aí que eu acho que as pessoas esquecem, não é desde agora que ela tá com essa polêmica. 5 anos atrás ela já tinha outras polêmicas em relação a gestante de uso de vacina. Ela achava que, segundo ela, gestante usar vacina, muito associado ao Andrew Rockfield lá, podia causar alterações imunológicas no bebê, que é uma besteira assim, no nível que assim, ó, se eu pegar um estagiário do primeiro semestre, eu acho que ele sabe que é uma bobagem. Mas então assim, já tem um histórico, né? Não vem do nada as coisas. Aí tu olha uma mulher dessa falando, se fez 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, e tu consegue achar que ela tem capacidade de discernir alguma coisa? Não tem. Acima de todo conhecimento acumulado por liga, toda a comunidade científica, não é vantajoso para ela, não liga. Tempo. Então, narrativa, assim, a doutrina psicológica que as pessoas têm em seus cérebros é muito maior que qualquer evidência, qualquer fato científico. E isso é uma coisa intrinsecamente ligado à religião. Os mesmos gatilhos psicológicos de doutrinações políticas e religiosas é a mesma. É a mesma historinha da briga eterna entre Israel e Palestina. É a mesma coisa.
Não adianta tu mostrar diversas evidências, diversos fatos, sempre vai ter os pessoal mais radicalizado que vai ignorar isso e vai inventar um monte de outra história em cima disso. Por isso que essa gente, que essa cloroquina, Bolsonaro e companhia, os filhos dele, inclusive, acho que mais os filhos dele do que o próprio Bolsonaro, inclusive. O lugar deles não é em posições de poder de política. Hoje em dia é na cadeia. Não tem, assim. Assim, é triste falar um tipo de coisa dessa, mas o mínimo que eles deveriam estar é na cadeia. Mínimo. Aí eu vou ficar 8 horas sentado tendo que escutar uma mulher dessa falando um monte de merda. Aí os senadores, pior ainda, um pior que o outro, inclusive. Cara, os senadores, eles são muito burros, os caras não sabem formular uma pergunta. E aí, porque eles vieram com texto ensaiado de casa, o senador anterior faz uma pergunta que é a dele, mas aí como ele só sabe perguntar aquilo, ele vai lá e pergunta a mesma coisa. Eu não concordo com a visão política dele, mas não vê o caso. Mas o Rodolfo Rodrigues, o senador, é o que faz as perguntas um pouco mais de fundamento. E tenta ser um pouco mais direto também, porque os outros ficam enrolando muito. Aquele senador do PT... E é pernicioso e consegue extrair algumas coisas que são importantes para o relatório do CPI também. Ele não sei do PT ali. Não sei o nome dele. Olha, toda vez que ele pergunta alguma coisa, eu acho que eu vou ter um derrame. Não tem condições. Ele, em uma hora, perguntou 4 vezes a mesma coisa para receber 4 vezes a mesma resposta. Não muda a pergunta. A mesma resposta e não muda a pergunta porque não sabe fazer diferente daquilo. Sim, é gente absurdamente incapaz. Agora, é triste que a gente esteja falando da cloroquina, porque a gente deveria estar falando, sim, da corrupção, de desvio de dinheiro dos estados, mas principalmente da forma como a crença colocada na cabeça das pessoas a respeito daquilo que a pandemia era, levou a tanto mais infecções e tanto mais mortes. Porque tem gente, cara, que tá com sequela permanente, cara. Tem gente que se curou aí em novembro e tá com dores e tá com sequela até agora. E aí você vai ver por que a pessoa, se em novembro do ano passado se expôs ao risco, porque ela tinha uma ferrenha crença numa pessoa que falava para ela que a pandemia era uma coisa e a gente tá vendo que a pandemia é outra. O maior problema do governo em si, eu até vou dizer que eles não querer usar máscara, propiciar o aglomeramento, é ruim. Mas não ter comprado as vacinas, ter ignorado, é um tipo de coisa que, cara, nem o mais negacionista do mundo, que é o Orbán na Turquia, que é outro louco, inclusive até tem um contexto que até foi me corrigido esses dias, um advogado com especialização em relações internacionais me corrigiu que não é certo dizer que Bolsonaro é genocida porque ele não faz diretamente, mas ele poderia ser julgado por extermínio. Mas isso aí é coisa critério à parte. O Orbán lá é literalmente um genocídio. É que ele não tem outras palavras. Até esse cara decidiu comprar vacina porque sabia que ia dar merda. Aí esse louco aqui não ignorou 8, 10 vezes. Porque não é uma guerra de narrativa. Quem fazia guerra de narrativa era o Trump, que falava que vacina não funcionava, mas fez lobby internacional, exerceu pressão e conseguiu ser o primeiro da fila para comprar todas. Então, esse cara, ele fazia guerra de narrativa porque ele queria alimentar os 20% fanático dele ali e contava mentira para todo mundo. Mas, por baixo dos panos, ele estava fazendo a coisa certa. O Brasil, ele mentiu na guerra de narrativa e acreditou na própria mentira e se comportou de acordo. Alguém falou pro Bolsonaro que ele tinha que imitar o Trump e ele achou que o Trump não estava comprando vacina, quando o Trump ele estava mentindo para todo mundo, dizendo que ele acreditava que vacina não funcionava, ele estava mentindo para todo mundo, acreditando que tinha cura milagrosa. Por quê? Porque ele queria escapar da opinião pública, do criticismo e da pressão. O Bolsonaro copiou essa parte, só que ele não fez o que o Trump fez, que foi investir e comprar a vacina. O Bolsonaro é tão... Aí assim, ou ele é extremamente burro de fazer isso, ou ele está sendo manipulado por alguém que está ganhando muito mais com a morte das pessoas. Agora eu não consigo enxergar quem. Eu não consigo enxergar uma força maior que esteja tendo benefícios com tudo isso. Não sei se alguém consegue enxergar isso.
Mas Porque eu acho que a CPI seria para isso, né? Para descobrir se tem alguém ganhando dinheiro com isso e se tem alguém eu não interessado consigo pensar em no ninguém que ganha extermínio dessas nisso. pessoas, já que a Eu gente acho não que fala de só tá envolvido genocídio. com burrice mesmo. E esse CP eu não acho que vai dar em nada, sinceramente. Eu não consigo ver esse tipo de senador aí, qualquer um deles, conseguir alguma coisa. Eu acho que a única função é Eu pra, não consigo pra ver depois, pelo menos, ninguém. tentar fazer alguma coisa. Só pra isso, não acho. E eu tô falando aqui desde o começo que eu também não acho que ninguém vai ser punido. Eu não acho que a população média brasileira vai conseguir interpretar os relatórios, mas eu acho que a gente está gerando conteúdo, a gente está gerando relatórios que são documentos históricos que mostram a verdade para quem quiser se debruçar sobre ela. Então, da mesma maneira que hoje, quem se debruça sobre o golpe militar consegue descobrir o que aconteceu, com certa consistência, eu acho que hoje, com a abundância de provas que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, qualquer pessoa, qualquer órfão da pandemia de hoje, daqui 20, 40, 50 anos, vai conseguir olhar para trás e vai ter documentos suficientes para escrever a história de maneira correta. Nós brasileiros, a gente só não consegue entender essa história de forma correta porque a gente não quer, porque as pessoas não estão interessadas na CPI e elas só vão assistir CPI para lacrarem dentro das pré-crenças que elas vêm pré-concebidas aqui. Então você assiste só aquilo que serve para validar aquilo que você acha. Então, nesse calor dos acontecimentos aqui, eu realmente acho que não vai adiantar de antigo nada. diplomata brasileiro, que é o Oswaldo Aranha, que proferiu na ONU, na Assembleia de Criação da ONU, em 1947, uma frase muito, acho que muito emblemática, né? Em relação até era questão sobre a criação do Estado de Israel. E ele comentou que ele falou para todos os países, todos os representantes dos países envolvidos, que a história é implacável. Mesmo que agora, daqui a 10, 20 anos, não seja algo relevante, quem sabe daqui a 50 e 60. Então, Quem sabe eu não morra de Covid e daqui a uns 30 anos a Lana tenha lembranças tão gostosas de mim que ela queira se debruçar sobre isso e fazer um grande trabalho a respeito do que foi a nossa década, o que foram os anos 2020 a 2022. E numa época com mais discernimento, com as pessoas tendo escapado e criado imunidade contra essa estratégia Steve Bannon de ganhar a eleição, porque a gente está sofrendo as consequências da estratégia do Steve Bannon de polarização e de crença e de ultranacionalismo e de tudo isso. A gente está sofrendo disso até agora. A gente está começando a querer se libertar disso, mas a gente não consegue ainda. Por mais que tenha uma minoria da população cansada de polarização, querendo um discurso menos passional e mais objetivo, a população como um todo, ela não está preparada para essa despolarização e para uma elucidação maior, e talvez não esteja, mas pelo menos numa sociedade com um pouco mais de anticorpos contra esse tipo de estratégia de Steve Bannon, talvez um discurso racional pautado em dados que a gente está levantando agora, verdades que a gente está levantando agora na CPI, talvez produza alguma coisa daqui 20, 30 anos. Pro ano que vem eu duvido. O ano que vem a eleição ela vai ser tão visceral quanto foi a de 2018. Falou assim, 2019 até 2020 a 2022. Uma coisa interessante, inclusive, que as pessoas deveriam ler. O pessoal gosta de falar muitos artigos de publicação. Semana passada a Lancet publicou um artigo muito interessante sobre a eficácia das vacinas atuais que estão sendo usadas. A Pfizer é até um pouco melhor do que se esperava até então. Ela é que tem a maior eficácia, a maior quantidade de taxa de imunização. Também fez uma correlação que não é porque tu fez uma sorologia de anticorpos significa que deu baixa, logo você não está protegido. Tem outros tipos de imunidade. Tudo mostra que a imunidade proveniente de vacinas é muito duradoura. Tudo demonstra isso. Isso é muito importante. Só que ao mesmo tempo, as vacinas, por exemplo, que é mais explicada no Brasil, é a Coronavac. Não é uma crítica dizendo que ela é ruim, que ela não é necessária. Pelo contrário, é necessária. É feita as 2 doses, só que o modelo na qual ela é produzida e que ela é feita, que é um vírus inativado,
ela vai necessitar de uma terceira dose. Isso já é praticamente um fato. Até então tudo demonstra isso, que ela vai precisar de uma terceira dose, com espaçamento correto seria entre a segunda dose e esperar em torno 2 meses, 3 meses para fazer a terceira dose. Que, se possível, ser de uma outra vacina, não da Coronavac, uma terceira dose de Coronavac, não. De uma outra vacina, ou de uma dose extra da AstraZeneca ou da Pfizer, melhor ainda. Para ter garantia de uma imunidade duradoura e aquela eficácia máxima ser tida para todas as pessoas, inclusive quem é mais velho. Quem é mais velho não tem a mesma imunidade. Então, um reforço de uma terceira dose, de um outro tipo de vacina com outro mecanismo, garante mais taxa de sucesso. E é escadinha, começa nos mais idosos e vai descendo até os mais novos. A ideia é essa. Então, o que está mudando nos planos dos outros países? Que agora já tem mudança de planos. Porque isso publicado semana passada, o Japão, por exemplo, já fez um anúncio de compras da vacina da AstraZeneca e da Pfizer. Eles estão vacinando majoritariamente da Pfizer, mas estão tentando comprar de outras vacinas para exatamente ter esse misto. Isso porque a semana passada, eles não fizeram isso agora. O Japão está fazendo agora já, esse tipo de coisa, já planejando para isso. Mesmo que venha saber no futuro que talvez seja um exagero, um exemplo que eu acho muito difícil, eles vão ter ainda disponíveis as vacinas para os outros tipos de pessoas. Até para estrangeiro. Inclusive, falando em estrangeiro, Israel, por exemplo, vacinou até os palestinos que trabalham dentro do Estado de Israel. Então, assim, estrangeiros também podem ser vacinados, tudo depende de como o país se organiza. E o Brasil ainda entalado lá nas vacinas de primeira dose nos 70 anos. O hotel do Drácula, né? Tá vacinando o turista que vai passear lá dentro, tá virando impressionante como o Brasil conseguiu ser um desastre tão fora da curva. No fim, eu tinha alguns pontos assim, do tipo, existem inúmeras revistas, inúmeros estudos são publicados, esses estudos eles são validados por pares, depois eles são absorvidos pela comunidade, existe um grande julgamento e existem inúmeros estudos, existem estudos concluídos, existem outros estudos em andamento. Então não aceite um argumento de que um estudo feito por um cientista muito famoso, o que é um life skiller muito famoso no universo de life skill do BDO, o que é um jogador de Black Desert no universo de Black Desert. Por mais que o cara seja full pen, não necessariamente as dicas que ele te der a respeito da sua jornada para conseguir full pen, primeiro vão te levar lá e segundo são a única forma de se chegar lá. É muito mais do que isso. A ciência é muito mais do que você dizer que determinado cientista fulano, que é europeu, já disse isso, então está provado. O consenso científico hoje é claro de que o remédio ele não funciona e que ele faz mal para pacientes em estado grave. Esse é um assunto que não deveria estar em discussão. E a nossa discussão ela não é nem a respeito do receitar ou não receitar esse tipo de remédio. Foi o tanto de gente que se automedicou acreditando que ele funcionava e o quanto de gente baixou a guarda em todos os cuidados que poderia ter tido porque achava que não pegaria porque estava tomando esse remédio. É aí onde está, aí onde está o extermínio. E se a gente não começa a falar, eu não acho que eu vou conseguir educar nem quem segue meu canal. Um monte de gente está parando de me seguir porque eu tô chato falando só sobre isso. Mas dentro das nossas bolhas, a gente tem que conversar da maneira mais acessível possível para que menos pessoas caiam nesse engodo, nessa desinformação. Porque quanto mais a gente, como população, se interessar em falar a respeito, mais a gente se elucida e mais a gente consegue se defender. Eu só acho que existe esse genocídio ou extermínio, como queira chamar, porque aplicou-se uma retórica, uma narrativa da qual as pessoas que não tinham instrução e discernimento sobre a realidade do mundo não podiam se defender e por isso vieram a falecer, continuam falecendo. 450 mil mortos e gente pra caramba. Quando morrem 20,
num tiroteio, a gente fica chocado. 450 Agora imagina, mil no dado 450 oficial, mil pessoas no baleadas no dado chão. geral, provavelmente já tá chegando no 550. Sim, Com toda a já tá subnotificação, tendo, com tá todos tendo algumas pesquisas as para mortes por tentar fazer problemas os cálculos por vasculares. estado dos subnotificados, dos óbitos, no caso, né? Porque descontagem é impossível. O Brasil não tem como fazer isso. Mas do quantidade de óbitos. E tá indo pro caminho de fechou 450 mil, mas juntando os não notificados, provavelmente já tá passando os 550. Isso que a gente tá contando os mortes diretas. A gente não está contando diretas. Porque pensa só, que num ano, vou dar um exemplo, num ano morre 2 milhões de pessoas. Anualmente, de doenças geral, acidente de trânsito, tudo junto. É 450 mil a mais no ano, então é 2 milhões 450 mil mais os subnotificados, só de doenças pulmonares não especificadas, e ainda das outras consequências que a Covid causa indiretamente, que não tem certeza, que é desde acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, embolia pulmonar, alguns classificados como mal súbito, tem alguns estudos que tentam associar, aí que tá, tentam associar, lembrando, não é um fato, tentam associar o mal súbito, que é por algum motivo a falência múltipla de órgãos repentina, com Covid. Então são pesquisas que estão em andamento nesse sentido, que teve um aumento esse ano passado e não se sabe o porquê, então tenta associar com isso. Pode ser associado a outras doenças psicológicas inclusive, mas isso é pesquisa. Agora veja, se você tem essa doença com uma letalidade ainda em torno de 1% no mundo, e você tem mais de 450 mil mortos, quando é que o número de infectados no Brasil seria 16 milhões? Nunca, cara. A gente tem mais de 50 milhões infectados. E é uma subnotificação absurda. Enquanto as pessoas... Todo o tempo que as pessoas passaram discutindo cloroquina ou não cloroquina, tratamento precoce ou não tratamento precoce, elas deveriam estar falando sobre que tipo de comportamento, em que tipo de ambiente é arriscado ou seguro. Dá para eu pegar um ônibus e sair sem me infectar? Se sim, como? Dá para eu comer um lanche com 4 pessoas na mesa e não me infectar? Se dá, como? Como que eu consigo isso? Faz um certo tempo. E 2.500 por dia, né? Cara, é surreal isso. De uma doença em específico, fora as outras. E é uma coisa curiosa, a Faculdade Federal da minha cidade, ela conduz uma série de publicações de epidemiologia. E deixa eu pensar que o Brasil atualmente vive um auge da pandemia centenas de vezes pior do que o do final do ano, início do ano e o ano inteiro, porque a gente já está vacinando o grupo de 80 e 70 anos, e não para de subir o número de mortos. E o número de mortes não está caindo. Exato. Entre os idosos, a letalidade caiu. Se o número de mortes continua igual, é porque tem mais jovens morrendo. E se tem mais jovens morrendo, é porque o vírus está circulando mais. Tem uma circulação muito maior de vírus. Exatamente. Porque se você já vacinou milhões de idosos e a mortalidade entre eles está caindo, como de fato está, significa que a gente deveria ter uma queda no número de mortes total. E se você está mantendo no mesmo patamar, é porque as pessoas jovens estão morrendo em maior número, e isso indica que existe uma maior circulação de vírus. E no meu caso, que eu trabalho em um hospital regional, ainda os... Chega no instante.